Cara, quem tá aqui hoje é um cara que é muito meu amigo, é um cara que eu admiro bastante, é um cara que eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse cara. Dá uma olhada só no currículo dele, mas antes de falar o currículo dele, eu vou dizer o que ele significa pra mim. Val Macedo. Cara, esse rapaz está aqui na minha frente, ele é empresário, é filantropo, é um cara que move pessoas, é um cara que tem um coração gigantesco, é o cara mais solidário que eu conheço, é o cara que, além de ter inúmeras empresas, inúmeros negócios que vocês vão descobrir, mas é o cara que sabe gerir pessoas, é um cara humano, um cara carismático, um cara que eu admiro muito. Falando da profissão dele, do que ele é, esse cara é dono da Teleshop Digital. Esse cara é dono da Teleshop Distribuição, é dono da Superfibra, ele tem uma franquia da Mr. Wiz e também é filantropo através do projeto Amigos Solidários. Esse cara é formado em administração de empresas, tem pós em gestão de pessoas, já formou em coach, tem especialização em PNL, formou também aí pela FGV em gestão de pessoas e tem um MBA com nada mais, nada menos do que Flávio Augusto, que eu tanto admiro, com especialidade em marketing, vendas e geração de valor. Senhoras e senhores, eu apresento para vocês Jorge Loyola, esse cara incrível. Seja muito bem-vindo, meu irmão, aqui ao podcast Segredo das Empresas. E vou pedir para que você se apresente aí para nossos empresários. Meu irmão, muito obrigado. E você acabou roubando minha fala, porque eu ia começar falando que Val, a primeira coisa, que é um dos meus melhores amigos, você sabe disso, verdade, né? A gente divide muitas dores, né? Muitas alegrias também, mas eu ia dizer justamente isso, que por trás desse cara extremamente competente, que ajuda milhares e milhares de pessoas a realizar sonhos, né? Através do seu projeto aqui, que é fantástico, eu ia dizer que por trás desse cara tem um ser humano, assim, fantástico, incrível, né? Um cara que, pô, velho, ajuda pessoas, é um cara humano, direito, correto, honesto, sincero. Verdade. E por esse motivo que eu faço questão de estar do seu lado o tempo inteiro, aprendendo o tempo todo. Então, talvez, eu acho que as pessoas que lhe seguem devem imaginar, mas não sabem o quão grande é o ser humano Val Macedo aí. Você quer me fazer chorar, meu irmão? Rapaz. De coração, assim. Realmente é um cara fantástico, assim, que eu admiro, tenho uma honra de ter como amigo, como irmão. Ô, meu irmão, que maravilha, viu? Um cara, ó, já vou direto ao susto, a gente vai chorar aqui, viu? Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, cara, eu trouxe Jorge Loyola aqui porque, como vocês puderam ver, Jorge Loyola tem inúmeros negócios e aqui nós vamos falar sobre um assunto que você que é empreendedor, empresário, você precisa entender. É a coisa mais importante da sua empresa. A coisa mais importante de qualquer tipo de empresa, né, Jorginho? Seja ela empresa de serviço, seja empresa de produto, do que você imaginar, nada vai ser mais importante no seu negócio do que vendas. Vendas. Então, por esse motivo, o Jorginho, que é um especialista em vendas, ele está vindo aqui para compartilhar com você todo o sucesso que ele tem atuando nessa área de vendas, em seus múltiplos negócios. E, cara, eu costumo dizer o seguinte, que quando um empresário ele tem a noção de que venda não é uma simples habilidade, que venda não é simplesmente a pessoa que sabe se comunicar, mas vendas é técnica, são técnicas que são desenvolvidas, eu tenho muito orgulho, Jorginho, de falar sobre você. Então, assim, eu queria começar te fazendo uma pergunta polêmica, mas eu tenho certeza que você vai saber lidar com isso de forma bem tranquila. Jorginho, por que as pessoas têm medo de dizer que são vendedoras? Bom, eu vou começar respondendo essa pergunta dizendo que acho que esse medo diminuiu muito. Eu acho que isso já está começando a desmistificar. Antigamente, quem não fazia nada, quem não era nada, ia para a venda. Né? E a pessoa cheia de vergonha. Hoje eu acho que não, Val. Eu acho que isso mudou bastante. Eu acho que qualquer que seja a profissão, seja ela médica, área de saúde, enfim, as pessoas entendem que vender é o que vai dar escala, é o que vai fazer o negócio impulsionar, crescer, né? Independente da área, da função, enfim, eu acho que é isso. Eu estava até brincando com meus amigos esses dias, falando o seguinte, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Quantos anos uma pessoa gasta para estudar medicina? No mínimo de 8 a 10 anos, né? No mínimo. 6 se fizer 6 se mais 3, 9. Isso. Quanto gasta
Vamos botar uma mensalidade média aí. Pode botar de 15 mil, 10 mil? Vamos botar 10. 10 mil. Faz um cálculo aí. 9 anos de estudo todos os dias na medicina. Quanto tempo? Quanto dinheiro? Você vai ter ali vai dar 10 1 mil, milhão 100 e mil, mais de R$1 milhão. Pense se algum ser humano estudasse 9 anos de venda todos os dias e ao final tivesse 1 milhão para investir nisso. Nossa senhora, é uma máquina de venda. O cara ia ser o maior vendedor do planeta. Se a gente que é apaixonado por venda, que estuda muito, a gente não sabe nem tanto e já faz o que faz. Agora imagine alguém estudando 9 anos todos os dias e com um recurso desse. Realmente, viu? E é um tipo de reflexão que a gente não faz todo dia, né? E todo santo dia o cara estudando para se tornar um vendedor melhor. Nossa senhora, é uma máquina imbatível. É imbatível. Então, venda é algo que vai levar alguém para os seus sonhos, para os seus objetivos. Não tem jeito, velho. E qual é o conselho que você dá, Jorginho? Porque assim, você hoje é dono de vários negócios, você atua com vendas o tempo inteiro. Só que a gente tem do outro lado ali aquele empresário que no seu dia a dia ele levanta a porta da loja dele, ele tem que bater a meta, se é que ele tem meta. Qual conselho você dá para esse empresário que ainda não entendeu a importância da venda para a empresa dele? Não, é isso. Eu ouvi de um amigo meu chamado Val Macedo que dizia o seguinte: a empresa pode até ser organizadazinha, bonitinha, cheia de processos e toda lindinha, mas se não tiver venda... vai quebrar. Ela quebra. Do contrário, é muito ruim a empresa ser desorganizada, sem mapeamento nenhum, toda desestruturada, mas se vender, ela pode continuar vivendo. Sim, ela vai prosperar. Ela pode prosperar com perdas, óbvio, sim, mas prospera. Então, quem não entendeu isso ainda, venda tudo. A gente tem que entender que desde a pessoa que serve o cafezinho até o CEO, ele tem que... o foco tem que ser trazer pessoas para vender mais, né? E eu me lembro, Jorginho, você falando isso aí, cara, teve uma época da minha vida que eu tinha um determinado negócio, você sabe qual é, e, cara, eu não tinha entendido o seguinte, que o jogo do dono do negócio é um jogo de percentual. Não é quanto o dono do negócio tira de salário no final do mês. Eu vou tirar R$5 mil. Eu vou tirar R$7 mil. Não, é um jogo de percentual. Então, quantos por cento eu, enquanto dono do negócio, quantos por cento eu tirava para mim no final do mês daquilo que sobrava? Eu demorei para entender isso. Sim. E eu confesso que eu passei anos ali com aquele negócio e sem entender, eu já trabalhava no banco, mas ainda assim eu não tinha essa clareza. E quando você fala de vendas, eu sinto que tem alguns empresários que ainda não entenderam isso. Sim. O cara abre um negócio, o cara tem processo, tem gestão, mas ainda não tem clareza de que as vendas, ela é a parte mais importante do negócio dele, que sem vendas o negócio não vai existir. Imagine, Val, e se ele não sabe disso, imagine que o colaborador dele muito menos. Exatamente. Né? Lá a gente costuma fazer o seguinte, até meus gerentes, eles seguem isso, né? Quando a pessoa entra e ele pergunta qual é o seu sonho, a gente ama fazer essa pergunta, né? Eu faço no processo seletivo, no setor de RH também, mas logo depois ele fala, qual é o seu objetivo de curto, médio prazo? Fala pra mim. Aí o cara fala, queria uma moto. Aí ele fala, tá bom. Quanto tempo você quer essa moto? Aí ele diz, eu quero uma moto em 1 ano. Aí ele fala, quanto é uma moto que você quer? 18 mil? Dividido por 12 dá R$1.500. Você precisa ter R$1.500 de comissão extra por mês, todo mês. Esse é seu foco a partir de agora. Sua meta é essa, não é a meta que vai dar lucro para a empresa. É a meta pessoal. Então, se você passa isso para o colaborador e ele consegue enxergar que, obviamente, quem sabe entende de venda, o cara não pode ter um limite de venda. Ele tem que ser ilimitado. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Sim. Então, a partir daquele momento, 1.500 de comissão é a meta que ele tem que mirar todos os meses para conquistar o sonho dele. Interessante. Fica fácil. Você traz o sonho do colaborador junto com a meta da empresa na mão. Fica fácil. Quando você dilui os 18 mil para 1.500 por mês, fica tranquilo para você bater, só é você mirar. Caramba, interessante. Eu nunca tinha também analisado por esse lado. Tá vendo? É o que eu falo, gente. Assim, Jorginho é um cara diferenciado. Quando se trata de gestão de pessoas e vendas, esse cara é mestre. Mas, Jorginho, deixa eu quebrar um pouco aqui da nossa sequência para falar para a galera o seguinte. Cara, como é que você faz para poder gerir tantos negócios? São 5 negócios que você tem hoje, né? Então, como que você faz? Primeiro, antes da gente falar sobre vendas, mas explica para o empresário que está do outro lado ali, como é que você faz a gestão do seu tempo em 5 negócios diferentes?
Pronto. Primeira coisa, e a gente ouviu, eu te passei isso esses dias, de Flávio Augusto, ele dizendo que a coisa mais estratégica que um gestor tem que fazer é a gestão da agenda. Sim. Isso representa 90% da sua semana estratégica. Os outros 10% são ajustes necessários. Mas você ter um planejamento do seu dia, da sua semana, do seu mês, ela faz toda a diferença. Fora isso, Val, a gente também sabe disso e às vezes é difícil colocar isso na prática, mas na teoria não é difícil você fazer a gestão de sua empresa de longe. Uhum. É você ter pessoas competentes, e dizem que você tem que colocar pessoas melhores do que você, inclusive. Você ter processos claros e bem definidos. Sim. E indicadores que te levem ao resultado que você quer alcançar. Se você tiver pessoas, processos, indicadores. Óbvio que tem a governança, é muito importante, né? Cultura da empresa. Cultura da empresa, ela é assim com os valores bem claros, né? Tudo isso faz parte, mas essas essa tríade aí, ela faz com que o gestor ele consiga em qualquer lugar gerir seu negócio, né? Entendi. Então, eu acho que então você faz a gestão com base nisso. Você programa ali sua agenda, você divide por dias. Como que é isso na prática? Tipo, segunda-feira você faz a gestão de um negócio, como é que é isso? Por exemplo, na segunda-feira, por exemplo, eu acordo, eu tenho um momento com o meu gestor. Segunda-feira eu uso para planejamento. Sim. Segunda-feira é sempre planejamento. Você fica em casa? Não, eu vou para as empresas. Então eu ouço o gestor da Teleshop distribuição na área de serviços. Sim. Ele vai lá e me passa... Eu tenho 1 hora da agenda com ele para ele me contar. Ele coloca a pauta dele com relação a resultado, as dores, os problemas, o planejamento da semana, o que ele quer alcançar e o que ele precisa de mim. Uhum. Então, eu tenho 1 hora com ele para ele me passar tudo isso. Certo. Depois eu faço a reunião com todos. Então, cada um deles dizendo... qual é o seu resultado da semana anterior? Então é uma reunião online? Não, presencial com cada um. Presencial com cada um. Certo? Então, cada um deles, eles montam e dizendo o que é que precisa fazer. Então, a partir disso, todos os dias, você sabe disso, minha agenda ela é adaptada para que eu consiga cumprir 100%. Dificilmente você vai ver eu dizer, poxa, Val, me passei, não lembrava. Não vai acontecer. O máximo que pode acontecer por alguma circunstância, eu não conseguir cumprir e aquilo que estava programado. De forma antecipada, eu reagendar, entendeu? E para você que está aí, pessoal, é o seguinte, que Jorginho ele tem uma agenda, literalmente uma agenda física, tá? Não é tablet, nem celular. É um caderno e ele coloca todas as atividades dele lá ali, listadas com horário direitinho, ele vai dando ok em todas as tarefas que são cumpridas. Ainda é assim? É assim. Não consegui me adaptar à tecnologia não, mas tentei várias vezes, retrocedi, mas dá muito certo. Tá, dá muito certo. Então, beleza. Na segunda-feira eu entendi. Aí, pro empresário que está nos assistindo, pensa comigo. O cara tem uma loja no comércio da cidade dele, ele tem múltiplas ações que ele precisa fazer e os empresários, às vezes, ele não tem agenda. Qual o conselho que você dá para esse cara que ainda não tem agenda? Por onde ele começa? Não, eu não acredito em nenhum gestor que ele não tenha uma ferramenta de planejamento e de estratégia com ele. Não tem como, Val. Você sabe como é o dia da gente. Sim. O dia da gente é louco, a gente não consegue... Se a gente ficasse só no celular, a gente já tomaria o tempo inteiro. Então, é um dia assim que a gente tem que ter uma organização, um planejamento. E o empreendedor, ele é daquele perfil que está naqueles quadrantes lá de comunicador e executor. Então, é aquele cara que não tem uma formalização, né? Sim. Geralmente, ele é o cara que quer fazer muito, quer fazer bem feito, tem um network muito forte, mas ele não tem aquela conformidade, né? Sim, não é o cara da planilha, aquele não cara... Não é do planejamento, não é aquele cara que consegue... então, ele precisa realmente de um apoio. Eu, por exemplo, eu tenho uma estagiária que cuida de vários detalhes da minha vida profissional. Então, eu delego e ela consegue me ajudar nesse planejamento da agenda. Cara. Que legal. Isso me lembra até aquela conversa que a gente teve uma vez, um amigo nosso em comum, e esse amigo ele tem uma assistente pessoal. Acho que a palavra é essa, né? Isso. E essa pessoa ela fica responsável por toda a agenda dele, lembrando os compromissos, enfim. Muito legal isso aí. Bom, vou aqui agora, Jorginho, para uma outra pergunta que eu coloquei, porque são perguntas direcionadas aqui para o nosso público, tá? Essa segunda pergunta ela está relacionada ao seguinte, cara. Ela tem a ver com metas, tá? Qual a importância das metas para as empresas?
Tem muitos empresários que ainda não têm meta na sua loja. O cara abre ali a loja dele, vai tocando o negócio, se vendeu 30 mil tá ok, se vendeu 200 mil tá ok também, mas ele não tem clareza. Eu sei que você é um cara que define muito bem as metas das suas empresas. Então, qual a importância da meta para aquele empresário que está ali no dia a dia, levantando a porta dele? Na sua opinião? Antes disso, Val, a gente tem que ter meta para a vida. Sim. Na nossa vida, se a gente deixar ela levando, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Uhum. Então, o primeiro passo é esse, né? Se a gente não tem um planejamento claro na nossa vida, a gente não vai conseguir levar isso para as empresas, né? Sim. Então, na minha empresa, por exemplo, todos os dias, você sabe disso, né? Tem 20 minutinhos claro que a gente começa com oração, a fé está em primeiro lugar, em todo lugar que eu passo. Mas a gente começa com oração e a gente tem 10 minutinhos de follow-up, né? Onde a gente revisa o dia anterior e 10 minutinhos para planejar o dia seguinte, com as metas já, o dashboard já com metas recalculadas de acordo com a tendência do mês. Então, aquela clareza ali, o cara ele começa o dia ele sabendo que ele tem que fazer aquele resultado do dia ali, senão ele vai distanciar do objetivo dele no final do mês. Então, se não for dessa forma, eu não acredito. Que está à deriva, indo para qualquer lado e está tudo bem. Exato. E através da sua tendência, você vai saber se você vai continuar com aquele plano de ação que você traçou lá no início, ou se você vai ter que redirecionar ele, refazer. Não, aqui não está dando certo, então vamos mudar. Sim, né? entendi. Então, não interessante. tem como sem meta, não existe, eu não acredito. Interessante. É porque eu vejo o seguinte, muitas vezes eu estou lá no banco, no atendimento, aí chega um empresário e fala assim, não, eu vim aqui porque eu quero tomar 200 mil reais de crédito. E enquanto gerente de banco eu pergunto, ok, mas qual a finalidade desse crédito? Aí o empresário já dá aquela travada e fala assim, não, é porque eu estou com um objetivo de ampliar o meu negócio, mas ele não tem clareza da meta. Sim. E quando eu pergunto para ele, mas qual que é a meta? Ele fala, não tenho bem uma meta, eu quero crescer meu negócio porque... E aí ele inventa lá o que na cabeça dele está certo para aquele crescimento, seja um crescimento físico, ou, enfim. Então eu acho que essa questão da meta, ela é muito importante, só que eu, enquanto seu amigo, ainda fico me questionando, caramba, como é que o Jorginho faz para definir as metas de cada negócio e ter esses indicadores para acompanhar, sabe? E as metas elas precisam ser curto, médio e longo prazo. Né? Você precisa fazer um planejamento onde você se enxerga em 5 anos, onde você se enxerga em 1 ano, 6 meses, mensal, semanal, né? Não tem jeito, senão fica mais difícil. Entendi. Fica mais difícil. Tá, agora uma pergunta, Jorginho, até para direcionar nosso público aqui. Eu sei que recentemente você adquiriu a franquia da Mr. Wiz, né? Uma das empresas lá do grupo de Wizard, de Carlos Wizard, que é um grande empreendedor, visionário aí do nosso país. E eu sei que você teve a oportunidade de conversar com ele. Fala para mim e para os espectadores que estão aqui, Jorginho. Qual a energia que você sentiu de Carlos Wizard? O que é que você acha que você olhou para ele e falou assim, cara, é isso? Pô, Val, para começar, o cara estava fora do país, tinha esse compromisso com a gente, novos franqueados, e era um grupo pequeno de 8, 10 franqueados. Ele, de fora do país, não me lembro exatamente o país, tá? Foi para São Paulo para um evento que ele precisava, pegou um carro correndo para chegar lá para poder bater um papo com a gente de meia hora. De noite, 8h30 da noite, estava jantando com a gente. Sim. Então, eu não preciso te dizer muita coisa, né? O cara o que move ele, e foi essa pergunta que eu tive a oportunidade de fazer para ele, qual é o seu sonho? Sabe? Porque o cara que já é bem de vida... praticamente um bilionário, né? É um bilionário com mais de 20 empresas, Taco Bell, Topper, Rainha, Mundo Verde, Pizza Hut. O que é que faz o cara ainda estar nesse pique, nessa energia, né? E aí, o que é que ele falou? Ele disse, é transformar... jovens para realizarem seus sonhos, sabe? Então, foi muito bacana o papo da gente, mas eu vi primeiro essa coisa da energia do cara se preocupar com isso. Teve um dia, Val, que ele tem toda semana uma mentoria com a gente, né? De meia horinha. E ele estava na China. E ele ia aqui, o horário era 5 da tarde, lá era 3 da manhã. E ele acordou 2h30 e fez a mentoria com a gente. Caramba! Então, é isso. É algo por trás, sabe? Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Envolve emoção, envolve amor, né? Envolve. Aquela questão da missão de vida. E outra coisa que me chamou a atenção foi que nesse meio todo que eu estou te contando,
diz que nada da parte pedagógica sobe sem que ele leia capítulo por capítulo, revise item por item. Diz que ele é extremamente exigente com cada detalhe da parte pedagógica. Imagine. Meu amigo, realmente, para um cara que já está tão estabelecido quanto ele e ainda se vê nessa jornada nova, tendo todos esses compromissos, é algo para pensar. Para pensar. Né? Muitas vezes a gente pensa que, poxa, meu dia tá cheio, meu negócio tá do jeito que eu quero ali e tal, tem algum desafio e os meus desafios são imensos. Quando você olha para um cara desse aí, você fala, poxa, quem sou eu perante um cara do tamanho dele, com esse gás ainda, né? Exatamente. E com a idade que ele tem também, ainda tem isso, né? Tem. Mas e vamos lá, Jorge, como é que tá aí a Mr. Wiz aí nesse nova empreitada? Tá gostando? Tá bacana. Casa muito com meu propósito de vida, né? Eu falo sempre que onde eu consegui me encontrar, Val, assim, cada vez com mais força e tranquilidade, foi quando eu casei o propósito de vida pessoal com profissional. Em qualquer lugar que eu vá, seja nos negócios, na minha vida pessoal, na minha família, minha missão é transformar vidas. Entendi. Então, a Mr. Wiz, ela tem muito isso na veia, né? Porque ela traz o inglês, óbvio que é super importante, mas ela traz empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional, liderança. Então, coisas que as pessoas precisam para se desenvolver, para evoluir, para serem melhores, para elas, para o mundo. Então, eu fiquei apaixonado. Quando eu vi, eu disse, não, eu quero levar. Comprei logo 2 cidades, já estou negociando mais 2. E você tem uma sócia também nesse projeto, né? Minha prima, Marcela. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco para os empresários aqui, Jorge, a importância de uma sociedade, cara. Porque, por exemplo, eu tenho uma situação pessoal que em todos os meus negócios eu tenho um sócio. E eu acredito muito que a sociedade te traz um pouco de liberdade e de mais segurança, porque você tem 2 opiniões sobre o mesmo assunto. Só que a gente sabe que no dia a dia não é assim que a maioria das pessoas pensam. Sim. As pessoas falam, você quer ter um problema, tem um sócio. E você é muito bem sucedido com seus sócios. Eu acredito que também nos meus negócios nunca tive grandes problemas com sociedade. Qual que é, na sua opinião, o segredo para ter um sócio de sucesso, um sócio que realmente esteja alinhado ali com o seu propósito? Massa, velho. Boa pergunta, velho. Porque, primeiro, eu acho que os sócios eles precisam ser complementares. Sim. Para começar. Eu acho que é bacana que seja assim. Que um seja muito empreendedor, que ele seja muito comercial, que ele seja muito para frente de ideias, de criatividade, e que o outro seja mais de retaguarda, mais de conformidade, né? Mais analista. Acho que casa bastante. Mas, mais do que isso, Val, e aí falando de sociedade, já ampliando isso para pessoas, né? O mundo é feito tem mais de 7 bilhões de pessoas. Nenhuma nunca foi e jamais vai ser igual a outra, porque cada um viveu suas circunstâncias, suas vidas. E aí, eu acho que para qualquer relação, seja amorosa, profissional, pessoal, familiar, ela dá certo. Precisa de muita coisa. Sim. Mas tem 3 coisas que para mim são fundamentais. Quais são? Primeira coisa, alinhamento de expectativas e valores. Eu preciso saber, Val, se na nossa relação, o que é que a gente... eu quero só tomar uma cerveja com você, ou eu quero construir uma relação de amizade, que nossas famílias se unam e façam... Essa expectativa. Na empresa, o cara está passando ali só para cumprir 6 meses, porque ele vai viajar, ou ele está ali porque ele quer crescer, ele quer se desenvolver, ele está avisando que aquela empresa ele tem um futuro ali dentro, ele quer prosperar ali, sabe? Esse alinhamento de expectativas ele é importante. Não tão importante, ou não mais importante do que o de valores. Sim. O que eu penso, Val, sobre minha vida no macro, linka com o que você pensa. O que eu penso de grande, você pensa também. Né? Os valores meus são condizentes com os seus, a gente linka um com o outro, porque senão ela não sustenta. Em algum momento, a gente pode... a gente boa, é bacana, mas em algum momento se perde. Por isso que a gente, às vezes, tem muitos amigos na infância, que a gente continua amando os amigos, adorando, mas os caminhos, eles se distanciam. Né? Porque os valores, eles precisam estar alinhados. Então, primeiro, expectativas de valores, alinhamento de expectativas de valores. Segundo, comunicação. 70% dos problemas de empresa ou de qualquer grupo está
tá linkado com comunicação. Falta uma comunicação. Então, o diálogo, você dá abertura para a pessoa falar o que ela sente de você e você falar para a pessoa tudo que não está legal, que está bom, elogiar. Eu adoro fazer isso nas minhas empresas, velho. Eu acho que é mais do que tudo. A gente viveu isso, a gente foi sócio em um negócio. Verdade. E a gente sentava e dizia para o outro, poxa, isso... Porque a gente vai discordar, vai debater, mas isso tem que ser olho no olho. Irmão, isso aqui não está legal, não estou gostando disso. E dar a oportunidade da pessoa se justificar, se desculpar, tentar fazer melhor. Pense que legal isso. Então, o segundo é comunicação. E o terceiro, eu acho que é esse olhar de genuíno pelo outro. Né? De fazer nas pequenas coisas o que o outro gosta. Sim. E aí a gente tem um amigo comum, que não está mais entre a gente, Enéas Lessa, que ele dizia assim, ó, as relações elas se desgastam por pequenas coisas. Verdade. No dia a dia, no relacionamento amoroso, na profissão, na amizade. É alguma coisa que eu não ligo muito, mas que eu faço e que o cara diz, pô, não gosto, não faça de novo não. E você repete, e você acha que é uma besteira mas que para você mas que às vezes para o outro não é. Então, voltando para a sociedade, eu acho que tem que ter muito esse olhar de genuíno um com o outro, de dar importância para o outro, sabe? E eu vejo assim, viu, Jorginho, tudo que você está falando, cara, é muito alinhado com a questão da gestão, de você entender o próximo. Porque, como você mesmo disse, nós já fomos sócios e a gente nunca teve um grande problema. Não. Mas por quê? A nossa escuta, ela era muito recíproca um com o outro. A gente falava sobre qualquer assunto, a qualquer momento, e sempre com um olhar de respeito. Tipo, não estou entendendo o que você está falando. Não, eu sei, mas como é que é isso? Me fala mais. Então, cara, eu percebo o quanto que esse olhar para a pessoa, para o ser humano, isso faz a diferença, sabe? Faz. E assim, Jorginho, velho, é incrível como o meu olhar para você é um olhar diferente. Porque as pessoas, elas são diferentes, ok, massa. Mas você consegue enxergar o olhar do outro. Eu aprendo muito com você, já te falei isso. Por isso até que você está aqui compartilhando essa experiência com os empresários. Mas até aqui na empresa, até nessa empresa que a gente está aqui, né, não, Elton? Eu falo muito sobre isso. Eu cito você o tempo inteiro. Eu falo, cara, tem uma passagem de Jorginho que aconteceu isso, ele fez isso e tal. Porque você tem essa escuta muito ativa. E o empresário, muitas vezes, ele não está disposto a isso. A maioria dos empresários, eles se sentem no topo da pirâmide. Sim. E o que ele fala é lei. Sim. E os funcionários, para agradar, dão tapinha nas costas e falam, muito bem, meu patrão, show de bola o que você fez. E o feedback... Nos bastidores, quando o empresário não está, é aí que vem os comentários negativos, sendo que o empresário não tem esse feedback e não consegue evoluir. Então, perfeito. Cara, eu acho que essa união de sociedade, esse olhar para o próximo, isso faz muita diferença. Não é à toa que você é o cara que você é hoje, sabe? De coração. Bom, tem uma pergunta que eu estava doido para te fazer, que é o seguinte. Eu, enquanto seu amigo, enquanto um cara que já fui seu sócio, eu sei que você tem uma vida profissional muito puxada, mas eu consigo enxergar em você, Jorginho, uma qualidade de vida muito boa. Eu consigo enxergar em você um cara sempre alegre, sorridente, de bem com a vida e tal. Acho que eu nunca te vi triste, velho. A verdade é essa, sempre o sorrisão e tal. Então a pergunta é, como é que você faz para conciliar o Jorginho com tantos negócios, múltiplo empresário, com o Jorginho que tem tanta qualidade de vida, que tem tanta sorrisão no rosto, que transmite tanta felicidade para as pessoas, cara? Rapaz, eu acho, Val, que felicidade... Acho não, eu tenho certeza. Felicidade é uma escolha, né? Você decide ser feliz. Isso não quer dizer que você não passe por dificuldades, que você não esteja em alguns momentos tristes. E pode ser muitos momentos, não tem problema. Mas contanto que você só esteja e que você volte a ser feliz. Então, eu acho que tem gente que já nasce feliz, né? Eu acho que eu fui agraciado, que também eu já nasci. Eu te vejo assim. Eu acho que eu também já nasci, mas... você também, a pessoa que já talvez não tenha tanta essa energia ou não seja tão grata, ela pode começar a exercitar isso.
E como seria isso? Ah, velho, eu posso falar do meu dia. Não, vai lá, pô, fala aí. A primeira frase que eu acordo, Val, quando eu abro o meu olho, eu digo, meu Deus, muito obrigado, Senhor. E começo, Val, a disparar um monte de agradecimento. Obrigado, Senhor, por tudo que você faz por mim. Obrigado pela minha família. E começo a agradecer. Val... E você agradece só no pensamento ou falando? Não, eu falo, eu acordo falando. Minha esposa fica brincando comigo, né? Fica, lá vem ele. E eu fico, lá vem esse doido. Lá vem ele. E eu começo, pô, Deus, obrigado, Senhor. Depois eu começo, boto minha musiquinha da playlist que eu montei, religiosa, que eu gosto. Então, ela vai tocando, eu vou fazendo meu cafezinho, Val. Depois eu sento. Não troco esse horário por nada, você sabe disso. Sim. 40 minutos a 1 hora, onde eu rezo. E isso, Val, eu vou te falar. Eu acho que eu nunca te falei isso dessa forma que eu vou te dizer. Mas isso, Val, fez uma diferença na minha vida. Essa forma que eu comecei de um tempo para cá, de um tempo maior, mas cada vez mais de entrosamento com Deus, de intimidade com Ele. Val, todos os dias eu faço a minha oração e eu converso com Ele e eu escrevo para Ele. Eu tenho um livrinho onde todos os dias eu escrevo, eu falo, Senhor, esse dia me deu ousadia de chamar Ele de paizinho. Olha que bacana. Val, eu agradeço, eu peço coisas. Então, essa fé, essa certeza que eu tenho de que nada é por acaso, de que Ele tem algo grande para mim, de que eu preciso, que eu peço todos os dias, me use como instrumento para que eu possa cumprir a minha missão aqui, que é sua. Então, essa coisa que eu tenho tão forte, ela me dá força. Então, você sabe disso, quando as porradas vêm, e vêm para todo mundo, cada um tem sua história, com tanta dor, com tanta pancada, e aí eu costumo dizer que vence na vida quem aguenta apanhar mais e se manter firme. Então, quando você tem aqueles momentos e você olha para cima e diz assim, ainda assim, ó, muito obrigado por esse momento, porque ele vai me levar para um lugar melhor. É essa dor que vai me fazer passar por esse processo e chegar onde eu quero chegar. Se você acredita nisso, tem fé nisso, não tem como não ser feliz, velho. Meu amigo, é um negócio que é surreal, viu? Cara, eu disse pra você, tá? O homem não é brincadeira, mas eu queria compartilhar aqui uma situação que aconteceu. A gente já teve no outro podcast uma vez, eu fiz questão de contar essa história, mas vou repetir aqui. Cara, eu acho que com essa história eu consigo provar pra você que tá aí o tamanho desse cara que tá aqui na minha frente. Presta atenção o que aconteceu. Nós éramos sócios num negócio e no auge do negócio a gente montou uma loja. Essa loja ela vendia vários tipos de aparelhos, entre celulares, eletrônicos, várias coisas. Era uma loja bem grande e veio a pandemia. E quando a pandemia veio, a grande questão que aconteceu é que as lojas começaram a fechar as portas e os funcionários sendo demitidos. Todos os patrões ali demitindo todo mundo e tal. E com a gente não foi diferente. Só que Jorginho, ele virou para mim e falou, não, nós não vamos demitir essas pessoas. E a gente começou a bolar uma forma de tocar o negócio com aquelas entregas, né? Uma entrega via motoboy ali, fazendo as entregas delivery, isso. E o que aconteceu? Tempo se passou e pouco antes da pandemia terminar, aconteceu um fato na loja, um assalto, não é isso? E a gente decidiu por fechar essa loja. Beleza. Ou seja, passamos o desafio da pandemia, veio um assalto e a gente fechou a loja, maravilha. Só que no momento de fechar a loja, aqueles funcionários que estavam conosco, Jorginho falou assim, Val, eu não vou deixar ninguém desamparado, ninguém. E ele começou a alocar cada um desses funcionários que trabalhavam com a gente em empresas diferentes que ele tinha relacionamento. Ou nas nossas mesmo. Ou das nossas próprias empresas e até mesmo no concorrente. Não me esqueço disso. E aí tinha uma determinada pessoa que era um líder da nossa equipe. Era um cara que tinha um cargo muito importante dentro da nossa operação. E esse cara, ele foi feito dessa maneira. Jorginho disse, não, eu vou pegar ele e vou colocar ele numa outra empresa. E não só conseguiu realocar ele, como colocou ele num cargo gerencial nessa outra empresa. E era uma empresa muito boa. E por incrível que pareça, meus amigos, a gente, nos nossos corações, a gente tinha certeza que tínhamos feito um bom papel enquanto líder, enquanto pessoas. A loja fechou, não deixamos ninguém ali desamparado. Só que aquela pessoa
que a gente menos esperava que pudesse fazer algo contra a gente, ou seja, uma ação judicial ou acionar juridicamente, uma das pessoas que a gente menos esperava, que era esse líder, essa pessoa foi lá e fez isso. Ela entrou com ação trabalhista, não lembro a época, entrou com uma ação... Moraes. Ele entrou com ação porque a loja fechou e papapá. Imagine, ele fez tudo isso, sendo que Jorginho colocou ele num outro negócio, o cara estava empregado, com uma empresa muito sólida e tal, mas mesmo assim ele fez isso. E, cara, eu confesso a vocês aqui que eu fiquei muito puto, irmão. Muito puto. Eu fiquei indignado. Eu falava para o Jorginho, meu irmão, como é que pode, velho, o cara fazer isso? Cara, olha o que a gente fez, realocamos todo mundo, não demitimos ninguém, conseguimos colocar todo mundo em várias empresas. Esse rapaz em especial, a gente conseguiu colocar ele como gerente de tarará. Jorginho, como é possível isso, irmão? E Jorginho virou para mim, olhou no fundo dos meus olhos, eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Você olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, Val, tá tudo bem, cara. Sabe por quê? Cada um dá aquilo que tem. E nós demos aquilo que a gente tinha no coração. Mas o que ele tem para dar é isso. E eu disse, mas Jorginho... Você disse, não, cara, e o detalhe, Val? A vida vai ensinar esse rapaz. E Jorginho, eu confesso para você, cara, que naquele dia ali eu tive um dos grandes aprendizados da minha vida. Eu acho que eu nunca vou esquecer aquela cena. Porque eu sei o quanto que a gente lutou, o quanto que a gente fez para não deixar ninguém desamparado. E o tamanho da sacanagem que é o cara fazer aquilo. Mas você, naquele momento, conseguiu colocar no meu coração que cada um oferece aquilo que tem. Se você tem amor para dar, você vai oferecer amor. Se você tem rancor, você vai oferecer rancor. E naquele momento, por mais que tivesse tudo aquilo ali, era o que ele tinha para dar e tá tudo bem, cara. Então, meu amigo, essa história, velho, eu digo para você, velho, gratidão por ter passado por essa história com você, porque foi um aprendizado que eu levo pra minha vida inteira, Rapaz, foi massa, não foi mal? Foi uma experiência muito boa. Era cada dificuldade retada. Era cada desafio que a gente tinha, né, irmão, naquela loja. Mas faz parte, cara. E assim, sempre com uma vida muito dupla, tripla. Eu tinha a loja... Foram duas empresas, né? Eu tinha a loja junto com ele, a gente tinha um outro negócio, eu ainda estava no banco, quer dizer, continuo no banco. Mas em outros negócios. E você em outros negócios também. Então era um grande desafio, mas que como tudo na vida, né? Tudo foi um grande aprendizado. A vida é cheia disso. Né? Exatamente. Eu penso muito isso, viu, Val? É cada degrau, cada vez que você passa por algo assim, é mais um degrau que você sobe se você tiver sabedoria. Eu peço muito a Deus isso todo dia. Senhor, me dê força e sabedoria. Força e sabedoria. Então, eu acho que se você pensar dessa forma, que aquela dificuldade, aquele obstáculo veio para te melhorar, te tornar um ser humano melhor. Melhor, um profissional melhor. Ela não veio à toa, sabe? É verdade. Mas vamos lá, Jorginho, eu queria saber o seguinte, cara. Por que você escolheu, entre seus negócios, seus múltiplos negócios, você escolheu um determinado empreendimento social? Você hoje, entre suas empresas, você tem o projeto Amigos Solidários, que eu tenho uma grande honra de fazer parte disso também. É um projeto que faz muito sentido. Mas por que você escolheu isso, cara? Conta pra gente aí. E eu digo mais, essa é uma pergunta, tá? Mas já vou te fazer outra aqui. Fala pros empresários que estão aqui, qual a importância deles se tornarem empreendedores sociais? Massa. Rapaz, eu acho que da mesma vibe que nasceu feliz, eu acho que eu já nasci solidário. Rapaz, eu me lembro, Val, quando eu era pequenininho, minha mãe, a galera saía pra rua e eu ia brincar. Eu chamava os meninos da rua tudo, lá em Ubaitaba. Dava a feira toda que minha mãe fazia, biscoito, jogava pra galera. É verdade mesmo. E a galera saía, minha mãe ficava louca. Ela, menina, você deu a feira toda. Minha mãe deu pros meninos pobres. Aí ela ia pra brigar assim, mas tipo assim, poxa, como é que eu falo pra ele, né? Que não dá pra fazer isso todo dia. Eu pegava meus brinquedos, eu juntava os brinquedos tudo. Saía dando pra galera que jogava. Do lado de minha casa tinha uma quadra. Que os meninos mais humildes da rua ficavam brincando o tempo todo. E eu jogava meus brinquedos, jogava roupa. Então, sempre foi comigo, assim, eu não sei explicar o porquê. E quando eu cheguei aqui em 2004, eu comecei eu já fazia muito isso de ajudar, mas não assim organizadamente. Então, eu juntei amigos e disse, não, vamos começar, cada um dar um valor e a gente começa... E assim foi a vida inteira, né? Hoje a gente faz a mesma coisa, só que de uma forma muito maior. Né? Mas, assim, quando eu tô nos Amigos Solidários, e hoje foi o dia, né? Passei o dia inteiro lá.
é o momento, Val, que eu tô... Sabe aquela brincadeira de... mas o lugar onde você trabalha é tipo é onde você está brincando. Sabe aquele negócio de que parece meio tópico? Sim. Tipo assim, claro que eu prefiro estar na praia tomando uma cerveja com meus amigos do que estar na minha empresa. Mas só para a galera entender o tamanho do que você está falando. Tá. Explica o que é o Amigo Solidário. Vou explicar. Mas só para dizer, quando eu vou para os Amigos Solidários, Val, que eu acordo, que eu boto aquela camisa dos Amigos Solidários, meu amigo... E que eu vou para lá e que eu começo a ajudar pessoas e fazer transformação. Eu vejo as coisas acontecendo. Bicho, aquilo para mim é mesmo que bater um babo, é mesmo que... Rapaz, é assim, me enche. Então, é meu sonho de vida, você sabe disso, né? Em vez de impactar milhares de pessoas, é impactar milhões de pessoas. É o que eu quero para minha vida. E hoje a gente tem, nos Amigos Solidários, um projeto chamado Comunidade 360, onde, através dos líderes comunitários, a gente encontra as famílias mais vulneráveis. Aquelas famílias que, por condição financeira ou por estrutura mental, ela não consegue se mover, ela não consegue sair daquela situação. Então, a gente pega aquelas famílias e deixa um tempinho com a gente, dando cesta básica, assistência jurídica, odontológica, cardiológica, psicológica, oftalmológica. Só que um dos pré-requisitos para entrar nesse programa é que um ou mais membros da família queiram trabalhar. Então, a gente treina, capacita e entrega ao mercado de trabalho através das empresas parceiras nossas. Então, é a união entre o empresariado e o terceiro setor, todo mundo juntinho para poder transformar a vida dessas pessoas. Então... Poxa, quando eu falo isso, fica eu me amarro demais, eu me amarro. Mas e eu convido, né? Quem quiser fazer parte... Quem quiser fazer parte do projeto Amigos Solidários, como é que faz para os empresários doarem e também fazerem parte desse projeto social? Quando alguém quer doar alguma coisa, eu digo, o que é que você quer doar? É tempo? Você quer palestrar? Você quer estar com a gente lá fazendo ação? Você quer doar recurso? A pessoa escolhe o que ela quer fazer. E a gente tem lá o empreendedor social, que é um recurso que o empresário dá, né, doa por mês, para que ele consiga fazer o Comunidade 360 ter mais força e em contrapartida ele recebe benefícios. Né? A gente tem um canal no YouTube que você dá entrevista, podcast, você tem um prêmio empreendedor social, né, que todo ano você participa, que é subsidiado pelo Sebrae, que é com buffet, com banda, com palestrante nacional, que vem para cá. E você também tem sua marca divulgada o tempo inteiro em nossas páginas, que tem muito engajamento. Enfim, além de o principal, que é ajudar a transformar a vida de pessoas, você tem esse retorno, porque você sabe muito bem disso, né? Essa geração Alfa e Z que está aí, elas vão comprar de quem tem responsabilidade social e ponto. Elas estão cada vez mais exigentes e meio que obrigando que as empresas façam movimento. Então... Mas, Jorginho, só para a galera entender o tamanho do projeto Amigos Solidários, Instituto Amigos Solidários, quantas famílias vocês já impactaram hoje, cara? Quase 300 mil. Quantas cidades vocês já ajudaram? A gente monitora hoje 31 cidades. Ilhéus é nossa sede, mas... Deixa eu ver se eu entendi, cara. Ó, a gente está falando de 31 cidades de pessoas carentes e mais de 300 mil pessoas ajudadas pelo projeto. Isso. Empresário. E aí, Elton? Cara, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu fico me perguntando quem eu sou, sabia? Porque assim, por mais que eu seja seu amigão, eu te tenho como meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, mas toda vez que eu converso com você, irmão, eu falo, meu Deus, como eu sou pequeno, velho. Não, você faz parte disso, você ajudou eu sei, tanto. É isso, eu sei, eu me considero cofundador, assim, sabe? Mas eu fico, meu Deus, como é pequeno, tipo, cara, olha o tamanho disso, 300 mil famílias ajudadas. Sabe o que eu imagino, Jorginho, com todo respeito? Eu imagino o seguinte, imagina a gente subindo pro céu, sabe? Quando a gente for encontrar com o nosso pai lá em cima, e a gente chega lá e ele fala assim, ô Val, você chegou aqui? Aí eu, pois é, senhor, tô aqui e tal, pô, linda sua casa. Aí ele, ô Val, beleza, ó, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho, porque primeiro vai vir aqui Jorge Loyola, porque Jorge Loyola, ele ajudou 300 mil pessoas carentes, ele pegou lá o tempo dele, dedicou e tal. Cara, é sério, irmão, você é surreal. Que besteira. Então, assim, para você que é empresário, que quer ajudar no projeto Amigos Solidários, cara, faça, porque vale muito a pena. Tem um ditado que eu vivenciei isso na prática, mas você já me falou isso várias vezes, que é o seguinte, quando você ajuda,
você que está ajudando, você se sente melhor do que quem está recebendo. Isso é forte, irmão. Você sabia que isso já está comprovado? Diz que a pirâmide de Maslow, você já viu isso? Não. Explica pra gente. Não era satisfação a última? Ah. Não era autorrealização? Sim. Agora já está transcendência. É você se sentir útil para as outras pessoas, socialmente útil. E isso é maior do que a autorrealização. Então, quando você faz o bem, aquilo volta para você. Primeiro que você... As pessoas... Eu recebo muitos voluntários, Val, nos Amigos Solidários, que estão com depressão, que acabaram de terminar um relacionamento. Aliás, estão buscando força. E não tem problema nenhum. A gente recebe elas, cuida um pouquinho delas, manda ela fazer o bem e elas às vezes vão embora. Era só um ciclozinho e não tem problema, a gente não fica chateado. Pelo contrário, a gente fala, vá com Deus. E elas às vezes nem voltam mais lá. Mas elas saíram melhores, porque isso cura. Isso cura qualquer coisa. Cara, é bom demais, hein? E olha, por incrível que pareça, apesar do tema do nosso podcast aqui ser vendas... É mesmo. Mas, não, eu tenho que falar isso, irmão. Isso é muito importante, cara. Ajudar o próximo é surreal, velho. Mas, enfim, vamos voltar pro tema aqui também, porque faz parte. Ó, cara, eu aprendi muito com o Jorginho, e ele faz isso até hoje nas empresas dele, que é o seguinte, é um negócio chamado matinal. O que é a matinal? Toda vez que ele vai para a empresa dele... Ele chega lá, acho que 7 da manhã, 8, mais ou menos, e ele faz uma reunião com os colaboradores, e nessa matinal você tem um ritual, que vai desde oração até definição de metas, ver ali o ciclo do dia anterior e tal. Eu quero que você diga, Jorginho, para os empresários que estão aqui, qual a importância deles implantarem no negócio deles a matinal. Eu acho que a primeira coisa é a comunicação, Val. Né? Porque você tem... Pense você, ter a oportunidade de investir 20 minutos podendo ouvir o seu colaborador, saber se teve algum problema. Ele vai contar como foi o dia dele no dia anterior, fazer um follow-upzinho, vai contar alguma dor dele, e você planejar o dia seguinte. Pense a força disso. São 20 minutos investidos que mudam o nosso jogo. O meu vendedor, ele tem a oportunidade de dizer se ele bateu a meta do dia anterior e já ter a meta recalculada na mão dele. Então, gera responsabilidade, sabe? Então, é um conjunto de você ouvir o cara, trazer responsabilidade, trazer um planejamento. Então, eu considero, todas as minhas empresas têm, né? Inclusive os Amigos Solidários, Amigos Solidários, para mim é um negócio como qualquer outro. Em vez de eu ter lucro, eu multiplico, eu tenho um amor, mais amor. Em vez de ser multiplicação de dinheiro, é multiplicação de amor, sabe? Caramba! Então, é gestão dentro do Instituto. Então, qualquer que seja o negócio, eu acho que é fundamental. É importante demais essa comunicação. E assim, Jorge, cara, com tantos negócios, quantos colaboradores você tem hoje, mais ou menos? Poxa, eu não sei não, mas... Não, por alto. Não, porque... 50 a 100, não, 20 a 30? Só de um time que eu tenho de técnicos, tá beirando 80 o time de técnicos, certo. Né? Porque a gente, eu acho que vocês nem sabem disso, né? A gente tá no oeste da Bahia, com um depósito lá. Agora acabamos de chegar no norte, em Feira de Santana. A gente tá expandindo, chegando até a divisa com Petrolina. Que maravilha. E a gente tem sudoeste, oeste, extremo sul... Então, só nesse projeto, a gente tem 80 técnicos. E mais o time de administrativo. Ou seja, passa fácil de 100 pessoas hoje. Passa. Ok. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte. Com mais de 100 colaboradores, como ser um excelente gestor de pessoas? Aí eu vou falar de novo com relação à vida pessoal. Toda vez que eu saio de casa, Val, e todos os dias isso, eu peço que eu possa fazer... Por onde eu passar, que eu possa ter um olhar genuíno para as pessoas. A gente ama aquela frase de Madre Teresa de Calcutá que fala não permita que as pessoas saiam da sua presença sem sentir melhor e mais feliz. Isso. Se você sai de casa com esse interesse genuíno pelas pessoas, e quando você tem um interesse genuíno pelas pessoas, elas sabem que não tem interesse por trás. Se você sai de casa com esse olhar, não tem como dar errado, entendeu? Se você passa isso para o seu colaborador, verdade, não tem como dar errado. Então, eu acho que a primeira coisa é se importar. Se importar. Então, hoje eu chamei uma colaboradora, sentei e disse,
queria conversar um pouquinho com você. Ela veio muito nervosa, inclusive, achando que, poxa, chamou para conversar. E ela veio, aí eu falei, e como é que tá a sua vida? Me conte. E ela já foi falando, não, eu tô vendo porque... Aí foi tremendo assim, eu disse, rapidinho, eu só quero saber se você tá feliz aqui na empresa, só isso. Você tá bem, tá gostando, é só isso. Aí foi justificando, não, hoje não deu para fazer porque amanhã... Eu falei, não, eu só quero saber se você tá feliz na empresa, tá gostando, as pessoas estão lhe acolhendo, tá bacana para você, tá sendo legal. Aí ela começou, não, tá sendo legal porque as pessoas... Pronto. É só isso. Depois eu vou falar com você sobre outras coisas, mas é só isso. Aí a gente foi conversando e tal, foi ficando bacana. Mas você precisa ter essa escuta, sabe? É um olhar para as pessoas e não para o profissional que está ali com você. É isso, porque ali você consegue fazer alguma coisa para ajudar a pessoa, né? De algum jeito você vai ou levar ela para um treinamento, ou só vai ouvir, ou você vai dar um abraço. Esses dias eu já tenho um tempinho, uns 2 meses, 3 meses, eu vi uma colaboradora muito triste. Eu disse, está acontecendo alguma coisa. Chamei. O pai dela estava passando por uma dificuldade de saúde. Então, eu só fiz ouvir. No final, abracei, falei que Deus sabe todas as coisas. E ela saiu muito melhor, sabe? Então, é sobre isso. É caridade, Val. Quem fala isso eu falo tanto nele que esqueci o nome agora. Eu vou falar. Mas ele fala que caridade é você... quando é você fazer alguma coisa que gera sacrifício, que gera esforço. Não é só você tirar o dinheiro no bolso e entregar. É só você... É Divaldo Franco, ele fala que a verdadeira caridade é aquela que dói, que tira seu tempo, que tira sua energia. É você talvez pegar um mendigo que está na rua, levar para sua casa, dar um banho nele, cuidar dele, sabe? Essa é a verdadeira doação, né? É a caridade. Rapaz. Então, muitas vezes eu me pergunto, velho, será que eu estou fazendo a caridade verdadeira mesmo, né? Agora, semana agora. Que dia é hoje? Sexta? Sim. Acho que foi segunda ou terça. Tava andando no carro, um senhorzinho tava na moto, caiu. Pô, na mesma hora parei, peguei ele, tava todo ensanguentado o bichinho. Não teve nada não, mas ficou muito ralado assim da moto. Sim. Botei no meu carro levei no hospital, fiquei lá com ele, entendeu? Então, eu acho que é por aí, sabe? É você doar o que você tem. E não precisa ser dinheiro, é o que você tenha mais do que o outro. Caridade é você dar ao outro que você tenha mais, alguma coisa. Caramba, irmão, forte isso, viu? Isso me lembrou uma história. Eu tenho um primo que você conhece, que é Júnior Manuel, lá de São Paulo. Boa demais, pô, gente boa, um cara que eu amo muito. E Daniel e Júnior trabalham numa empresa chamada Cal Daniel, que é um grupo gigantesco, é uma empresa que, eu não sei os detalhes aqui, mas os caras têm um faturamento muito grande e tal, trabalham a nível de Brasil e outros países. E aí aconteceu uma situação que foi o seguinte, eu conversando com o Júnior, ele é muito meu amigo e tal, ele falou o seguinte, Val, o Daniel, da Cal Daniel, quer te conhecer. Aí eu falei, velho, que massa tal, e aí fizemos uma call ali e tal, o Júnior intermediou, Daniel, esse é o Val e tal, e eu, ô Daniel, tudo bem, como é que você tá, aquela coisa e tal. Resumindo, dessa conversa com o Daniel, saiu uma mentoria. Ele pediu que eu fizesse uma mentoria porque ele queria entender mais desse universo bancário, como é que funciona e tal. E eu, não, beleza, vamos fazer essa mentoria. Só que aconteceu e me chamou muita atenção. Na primeira reunião de mentoria, quando eu abri a câmera, ele estava lá. Aí, ô Daniel, bom dia e tal, não sei o que, bom dia. Aí eu, então, vamos lá, Daniel, deixa eu colocar aqui e tal, sobre a sua empresa, quais são as suas pretensões. Ele fez assim... Não, Val, calma aí. Aí eu parei, pois não, você imagina, um cara grande, o Daniel é imenso, pô. Gigante. E aí eu parei assim e falei, pensei, né, o que ele quer? Aí ele fez, Val, eu tenho um costume de todas as minhas empresas, eu faço o seguinte, antes de começar qualquer reunião, como essa que a gente está começando aqui, a gente vai fazer o check-in. E o check-in nada mais é do que você, Val, me dizer como é que você tá, como é que a sua família tá, como é que você acordou, o que é que você fez, o que é que você gosta, como é que tá seu dia hoje? É sobre isso, cara, que massa. Eu parei, Jorginho, assim na hora, falei, tá bom, vamos lá. Eu, Daniel, eu já acordei bem e tal, dormi com minha esposa e tal, Só que ele queria ir mais a fundo, ele fez, não, mas vem cá, cara, eu sei que você tem uma filha, e como é que ela tá? Aí eu, não, tá bem. Aí ela acordou hoje, ela dormiu bem. Eu falei, não, dormiu e tal. Aí eu fui contei um detalhe, falei assim, rapaz, quando eu acordei, ela veio correndo pro meu quarto e, papai. Aí ele, então, me conte mais. E ali eu fui contando. Rapaz, que massa. Foi, pô. E aí ele virou pra mim e disse assim, Val,
é sobre isso. Vou modelar, velho. Não, é sério. E foi genuíno, é dele. É. Só que você imagina, pô, eu na minha condição aqui, o meu olhar para Daniel era, cara, esse cara tá com o tempo corrido, ele é um grande empresário, então vou tentar agilizar ao máximo. E ele veio com essa história do check-in, querendo saber como é que foi meu dia, se eu dormi bem, se eu acordei bem e tal. Meu amigo, a cabeça deu um nó. Mas foi um aprendizado pra vida, entendeu? E eu acho que casa com isso que você tá falando, de sentir o funcionário. Porque no fundo, Jorginho, tudo é sobre pessoas, pô. Tudo é sobre pessoas. Sempre. Tem uma passagem nas minhas palestras que eu sempre falo, que é o seguinte: muitas vezes eu tô lá na palestra e o empresário que está assistindo, ele fala assim: ô Val, mas eu fui até o banco, pedi um crédito, mas no momento da avaliação, o gerente do banco queria saber sobre quais eram os cartões de crédito que eu tinha e tal, qual banco que eu tenho conta. E eu falava, cara, mas não é sobre eu, é sobre a minha empresa. E eu falo para eles que, na verdade, não é bem assim, que antes do banco avaliar a empresa, ele avalia o dono da empresa, avalia o sócio. Eu acho que tem muito a ver sobre isso que a gente está conversando aqui, sabe, Jorginho? E para o empresário, ele tem que entender isso, que por trás de todo CNPJ sempre existe um CPF. E você fala isso, quanto mais forte o CPF, mais forte o CNPJ. Exatamente. Perfeito. Bom, Jorginho, eu tenho uma última pergunta aqui, que é o seguinte, cara. O que mudou na sua vida depois do que você começou a empreender? O que mudou na sua vida? Porque eu sei que você começou lá atrás como funcionário, teve toda a sua jornada, mas o que mudou? O que é que você fala assim, Val, minha vida mudou dentro do empreendedorismo por causa disso, cara? Velho, mudou tanta coisa, né? Mas eu acho assim que uma coisa legal assim foi o network aí. Acho que conhecer pessoas, a gente conheceu muita gente. Verdade. eu acho que isso me ajuda, não é que isso, não sei se isso me ajudou, deixa eu tentar reformular, mas eu acho que conhecer pessoas dentro desse processo, os fornecedores, a gente tem esse perfil, né, de ir além, de buscar essas pessoas que são referência, de tentar entender mais a realidade deles, o que eles fazem de bom. Eu acho que isso que eu levei para a vida, assim, desse grupo de pessoas que têm sucesso no negócio, eu acho que foi isso. Eu acho que o relacionamento das pessoas que eu convivi durante as empresas que eu tive, eu acho que foi o que eu levo de melhor, assim, o que mudou assim minha vida nesse sentido aí. Entendi. Cara, não sei se eu me expliquei, acho que eu nem entendi. Não, eu entendi que é o network, que é essa conexão que você fez aí com as pessoas. Eu acho que eu entendi que foi isso, network, não é isso? Você conhecer novas pessoas, novas histórias e que isso foi um grande aprendizado. E aprender com elas, né? Sim. Aprender com elas. E a gente tem essa característica de buscar sempre os melhores, né? A gente sempre, quem é o cara que está se destacando nisso? Vamos atrás desse cara. Verdade, né? verdade. Então, eu acho que isso, eu tive muito conteúdo, muito conhecimento nisso. Inclusive, eu vou pedir para você aqui que está nos assistindo, curta aí o botão, tem um botão de curtir aqui embaixo, se inscreva no canal. E eu quero saber de você o seguinte, cara, quem são as pessoas que você quer ver aqui? Que você quer ouvir, que você quer que a gente traga para entrevistar também. Escreve aqui embaixo, porque eu vou fazer questão de mandar um convite para essas pessoas. Ou então você mesmo, escreva o nome da pessoa que você admira e que você acha que tem a ver para que esteja aqui no nosso podcast. Jorginho, é o seguinte, cara, essa seria a última pergunta, mas eu quero aprofundar um pouco mais, porque eu sei que você tem muito a entregar, velho. Posso? Oxi. Cara, o baiano fala assim, né? Oxi, quando fala isso pode ser qualquer coisa, mas nesse caso é tipo assim, lascou. Cara, a pergunta que eu te faço vão ser duas. A primeira é a seguinte: o que é que você fez na sua vida inteira? O que é que você fez que te deixou mais orgulhoso até hoje? Sabia que ia ser difícil. Não, eu acho que eu vou responder. Eu creio que... Eu acho que onde eu cheguei aqui, e foi bacana a minha história, porque eu comecei como estagiário na empresa, né? Depois virei vendedor, depois gerente, depois supervisionei o grupo, montei meu negócio, voltei, comprei empresa, e daí comecei a montar outras empresas. Acho que eu me orgulho muito disso. Comecei do zero. Óbvio que eu tive ajuda de muitas pessoas, né, durante o processo, mas fui eu e eu mesmo, né? E... sempre com o lema de que eu tinha que fazer o meu melhor onde eu estivesse. Eu tinha que empreender. E aí esse recado, eu acho que vai para quem está assistindo, vai, que não tem a própria empresa, mas que está no CNPJ de outra pessoa.
bicho, faça o seu melhor lá dentro. Eu adoro contar essa historinha. Quando eu era gerente, eu levava da minha casa dois quente frios, um café com um Nescau. Todo cliente que chegava, eu ia lá, oferecia, tratava os clientes com o maior carinho. E essas coisas, esses detalhes, eles faziam eu bater minhas metas pessoais dentro da empresa. E o empresário, ele está vendo. Ele vê quem se dedica, quem se esforça. E isso vai fazer você subir degraus. Não tem errado, entendeu? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu me orgulho de ter começado do zero e ter construído a minha história até aqui. Os Amigos Solidários começou com o nome Doação de Amigos, depois virou Amigos Solidários. E agora Instituto? Instituto Amigos Solidários. Eu me orgulho muito, assim, não tanto pelas 300 mil pessoas impactadas, mas mais pela multiplicação do amor, que é a nossa missão, sabe? Tem vários ONGs, várias pessoas que elas dizem assim, Jorginho, porque você fazia, eu faço também, olha para cá. Esses dias um amigo meu me mandou do Acre. Olha Caramba. como é que tá minha comunidade, minha ONG. Só que um ano atrás, eu fiz uma mentoria com ele. Como é que faz para ter isso? E é assim. E ele me mandou um monte de criancinha brincando. Poxa, isso me enche de orgulho, porque é sobre isso, Val, sobre você poder passar mensagem para as pessoas, né? De que o mundo é bom, de que precisa de mais amor, né? Você não teve lá no Prêmio Empreendedor Social. Desse ano. Você não teve nesse, me mandou pessoas da sua empresa, não pôde ir. Mas eu fiquei muito nervoso, Val, muito nervoso. E não na hora de falar, né? Sim. E não foi porque... Você sabe que eu não tenho muito... Para falar para as pessoas, eu não tenho muita vergonha. Mas eu queria muito acertar nas palavras. Eu queria muito falar, passar a mensagem que eu queria passar, sabe? E Deus me ajudou, graças a Deus. Eu saí de casa dizendo... Senhor, me use como instrumento para que eu possa passar a melhor mensagem, que as pessoas consigam recebê-la da melhor forma possível, porque é sobre isso, é sobre você fazer o bem. O mundo é isso, não é outra coisa, e a gente se perde, talvez, em um processo que já está construído, de que precisa fazer mais e fazer muito, enfim, mas no final é sobre você ajudar a pessoa, deixar o mundo melhor, deixar um legado. Verdade. Né? Eu acho que é sobre isso. Eu acho que essas duas coisas, e hoje eu tenho orgulho, assim, Val, de verdade, assim, de ser quem eu sou. Eu gosto muito de ser Jorginho, de ser essa pessoa que eu me considero assim, uma pessoa que é consciente, que sabe analisar as coisas, que sabe ponderar. Sim. Que às vezes vem coisas que poderiam parecer injustas, mas que eu digo, não, mas está tudo bem, está certo. Ele entendeu dessa forma e está tudo bem. Então, eu gosto muito da pessoa, eu acho que não sei a palavra, mas uma pessoa que pondera as coisas, que analisa, que aceita as coisas como elas são. Acho que é bacana isso. Caramba, irmão, legal, viu? Bom, eu te falei que eu tinha 2 perguntas finais, né? A primeira foi assim, o que você considera que foi o seu grande feito, mas agora eu quero saber também o que você considera que foi um grande erro na sua vida e como você solucionou isso. Por que da pergunta? Porque a gente sabe, Jorginho, que a vida do empresário que está do outro lado não é fácil, cara. É uma vida cheia de desafios, é uma vida que você tem desde problemas simples a problemas mais complexos, só que o empresário está sempre muito sozinho. Eu vejo lá no banco, muitas vezes eu vou atender o empresário lá, o cara vai para pedir um crédito e o cara começa a conversar da vida dele e quando eu vejo já está numa sessão ali de terapia, vamos dizer assim. Sim. Por quê? Porque a vida do empresário é muito solitária. São decisões importantes e que muitas vezes é ele e ele mesmo. Então, qual foi o momento de muita dificuldade que você já passou e como você superou? Você fala na vida empreendedora, né, Val? Sim. Eu não vou citar um momento, não, mas eu vou te dizer que eu aprendi muito, eu queria deixar esse recado aqui, que muitas vezes eu tomei muitas decisões de forma intempestiva. Você sabe que eu sou meio ansioso, né? Então, geralmente, eu reagia muito no primeiro momento. E isso fazia eu perder muitas oportunidades. Então, se quem está ouvindo aí tem essa característica, eu aprendo todos os dias hoje a tomar decisões com mais cautela. Então, muitas vezes, a coisa acontece hoje, eu guardo ali para amanhã
eu talvez responder uma pessoa, ou eu reagir àquilo que aconteceu, sabe? Entendi. Eu perdi muitas oportunidades com isso. E foi uma coisa que eu aprendi e aprendo todos os dias ainda. Muitas vezes acontece, eu digo, não, deixa eu guardar isso aqui para eu... Então foram inúmeros problemas que eu tive com relação a isso. Tentar responder no calor da emoção as coisas, resolver. Isso acontece muito, o tempo todo, principalmente com empresários. Acontece. Porque como ele tem que fazer e fazer muito, e aí é a minha característica, executor, eu gosto de fazer e o tempo inteiro eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, você acaba... tomando decisões, às vezes, precipitadas, sem analisar muito a fundo, né? Flávio Augusto diz isso, né? No livro dele, Ponto de Inflexão, ele fala que o sucesso ele vem através do conjunto das melhores decisões que você tomou. Então, quando você tiver uma decisão realmente importante, que você vê que ela daquele patamar médio para cima, pare, pense, ouça. Eu gosto muito de ouvir, você sabe disso, né? Sei, pô. Val, o que é que você faria se acontecesse tal coisa? A gente troca muita figurinha. Aí você ouve e você toma a melhor decisão. Acho que... Velho, e eu não posso deixar de falar aqui o seguinte, eu sei que você é muito fã de Flávio Augusto, eu também sou muito fã. E, Jorginho, acho que eu não sei se eu te contei, cara, eu tô ansioso por isso. Você me mandou, você tava esses dias em um treinamento desse, eu disse, foi. É com ele? Você disse, né, não. Só para você entender, cara, é o seguinte, daqui a mais ou menos 30 dias, eu e meu sócio, o Elton, que tá ali por trás das câmeras, a gente vai para um evento da KiwiFi, que é a plataforma que a gente utiliza aqui na empresa, né? E esse evento ele vai ser uma cidade em São Paulo e é um evento muito exclusivo. Vão ser no máximo ali 30 empresários, parece que 30 ou 40 empresários que vão estar no hotel durante 2 dias e o palestrante que vai estar lá nos ensinando é Flávio Augusto. Massa, então, cara, eu tô muito animado com a ideia de conhecer ele pessoalmente, tirar uma foto. Você merece, velho. Pô, inclusive eu vou pedir aqui para você que tá me assistindo, eu sou muito fã de Flávio Augusto. Se você puder, marca ele aqui embaixo nesses comentários, avisa aí ao Flávio Augusto que eu quero muito tirar uma foto com ele. Que eu tô chegando. Porque quem sabe aí ele né, conhece, eu sei que é muita gente. Vai que Elton no dia antes tem algum problema de barriga e eu tenho aqui no lugar, né? Vai que, né? Mas enfim, é isso. Sou muito fã e agradeço muito a você também, viu, Flávio? Se você por algum motivo vê esse vídeo aqui, saiba que eu sou muito grato. O seu livro Ponto de Inflexão, ele mudou minha vida. Eu virei a página de alguns negócios que eu tinha e tal, e aquilo mudou muito a minha jornada. E eu tenho certeza que o Ponto de Inflexão foi muito importante na sua vida, né, Jorginho? Não só ele, né, mas o MBA que eu fiz com aquele cara, ele é um... Flávio Augusto é um monstro. Sabe o que eu fico imaginando, irmão? O meu olhar é um olhar mais gestão, negócios e tal. Mas você, Jorginho, é o tipo do cara que eu queria muito ter a honra de falar assim, ó, Flávio, conhece esse cara, velho, porque ele faz a diferença. Imagina como seria... enfim, é uma história longa. Mas, cara, estamos caminhando pro final aqui. Espero que você tenha gostado aí. Clica no botão de curtir, se inscreva no canal. Eu vou pedir para Jorginho falar aqui o nome, Jorginho, do seu podcast, do seu canal no YouTube também, para que os empresários consigam te seguir por lá, te ouvir mais. Você fala muito sobre gestão, sobre pessoas. Então, fala aí o nome do seu canal, da rede social, para a galera poder te acompanhar. É Jorginho Loyola, o segredo das pessoas. Peraí, calma. Deixa eu colocar na edição aqui. Então, vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar Jorginho Loyola com Y. Ok, esse é o Instagram? O Instagram. E no YouTube, qual é o nome do canal? Jorginho Loyola, o segredo das pessoas. Ok, Jorginho Loyola, o segredo das pessoas. Segue lá, que vale muito a pena. Vai fazer muita diferença na sua vida. E, Jorginho, pra gente fechar assim com chave de ouro, eu quero te fazer uma... Não seria uma pergunta, né, Elton? Não seria bem uma pergunta, porque a gente sempre finaliza com uma reflexão. Essa reflexão é a seguinte, cara. Velho, imagina que você tem hoje a oportunidade de ter 1 minuto para transmitir uma mensagem para o mundo inteiro. E o mundo inteiro vai ver essa mensagem. É impossível alguma pessoa não ver essa mensagem. Ela vai aparecer na televisão, ela vai aparecer no rádio, ela vai aparecer nas redes sociais, em todos os locais do mundo. O que você falaria para as pessoas nesse 1 minuto? 1 minuto inteiro? Val, eu vou te falar em toda... tipo assim, porque às vezes a gente pode até usar 1 minuto inteiro, mas não vai refletir o que você... o pouquinho que você quer falar, enfim. Mas eu acho que eu falaria as 2 frases de Madre Teresa de Calcutá, que você sabe disso, eu sou fã demais, e que ela diz tudo, assim, tipo assim, uma que fala que o que eu faço
é uma gota no oceano, mas o oceano jamais será o mesmo sem essa gota. Então, se cada um fizer um pouquinho, e é um pouquinho genuinamente mesmo, em prol do mundo, das pessoas, né, dos animais, cada um com sua causa, mas se todo mundo se unir, é um dos valores que eu levo em todas as minhas empresas, união, amigos solidários. Então, todo mundo estiver unido em fazer o bem, dependendo de qual seja, eu acho que pense se todo mundo tiver voltado para isso, né? Pro bem. Pro bem. E a segunda frase é aquela que a gente já falou aqui, não permita que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Pense, Val, todo dia antes de sair de casa, eu peço a Deus, eu digo, Senhor, que o Senhor me use de instrumento para eu fazer o bem para as pessoas hoje. E durante o dia não é fácil, a gente acaba, né, se atribulando com algumas coisas, mas pense você sair nessa intenção, sabe, de fazer o bem, de deixar um legado. Tudo que eu quero é, quando eu terminar minha vida aqui nesse planeta, que o mundo esteja melhor. Entendi. Que as pessoas estejam mais amorosas, olhando mais com um olhar mais carinhoso, genuíno para as outras. Eu acho que eu não poderia falar sobre nada, sobre empreendedorismo, senão tudo passa por isso, eu acho, Verdade. sabe, velho? Então, entendi. Beleza, a mensagem está dita. Então, no mais, eu quero te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Você sabe que eu sou seu fã. Você é um cara que inspira muita gente. Obrigado, velho. Você me inspira. Você mudou a minha vida. Hoje eu tenho um olhar totalmente diferente para com as pessoas e, enfim, para tudo. E você tem muita influência nisso. Quero te agradecer de coração, meu irmão. Obrigado por estar aqui e saiba que a casa é sua. O que você precisar, conta com a gente aqui, viu? Se eu falar, antes de você terminar, deixa eu falar duas coisas. Não, eu vou. Primeiro, eu vou mandar um beijo pra minha esposa, Fernandinha. Quando ela assiste podcast, ela fala assim: que massa! Nossa, não falou de mim. Aí eu falo: vixe, lascou. Então manda 2 beijos pra Fernanda. Beijo pra Nanda. E eu quero, Val, terminar falando sobre a pessoa que é responsável por tudo que eu sou na minha vida. Sim. Você sabe disso, né? Sei. Essa pessoa, ela é assim, é meu norte, ela que me ensinou tudo assim sobre pessoas, sobre olhar, sobre multiplicar o amor, sobre querer o bem das pessoas. Essa mulher é minha mãe. Eu sei. Você sabe disso. Ela é uma pessoa simplesmente fantástica. Todo mundo que conhece minha mãe fala: rapaz, o que é aquilo? Que mulher é aquela? E eu devo tudo a ela, sabe? Minha vida é toda para ela. Assim. E você vê o que é um legado, né? Porque não é só você falando isso. Eu já entrevistei aqui seu irmão e seu irmão falou a mesma coisa. Ou seja, olha a influência de uma mãe na vida dos filhos. De uma pessoa na vida de alguém. Val, exatamente. A vida toda a gente influencia as pessoas positivamente e negativamente. Queira influenciar as pessoas pro bem, só isso. Show de bola. Obrigado, meu irmão. Gratidão. Deus te abençoe. Te amo. Você é E pra top você demais. que foi aqui até o final, cara, curte esse vídeo, se inscreva no canal e manda para aquele seu amigo, empresário, empreendedor que precisa saber sobre vendas, liderança, gestão, cultura e principalmente fé. Não é verdade? Sim. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Porra, não preciso nem dizer, né, irmão? Que foi top.